Então, pessoal, eu vou começar a aula aqui com o tema Como Organizo Minha Alimentação. Eu achei interessante abordar esse tema, porque tem muita gente que me pergunta como que é a tua alimentação, Tati? E assim, como eu tinha uma alimentação toda errada alguns anos atrás, né? Era acima do peso, eu mudei tudo. Então, eu acabei mudando e E aqui eu trago para vocês essa questão de como foi e como que eu continuo se alimentando hoje, né? Antes de tudo, eu gosto de fazer aquela oração, né, de início. Então, se me permitirem e orarem junto, vamos lá. Pai, eu te rendo graças que o Senhor é bom, que sempre mudou. Pai, conduza essa live, passe todo o ensinamento que a gente precisa para as pessoas que necessitam. Esteja presente aqui com a gente e direcione a palavra para as pessoas, certo? Em nome de Jesus. Amém. Olha, então vamos lá. Como organizo a minha alimentação? Vou começar aqui com a água. Eu não sei como é a quantidade de água de vocês, mas hoje eu tomo 2 a 3 litros de água. Só que há um tempo atrás, quando eu comecei, eu não tomava. E eu não gostava de tomar água. Até que eu vou passar nos próximos slides. Quando eu comecei, eu não gostava, né? E aí eu criei esse hábito de tomar. Deixa eu voltar aqui. Ah, eu não gostava, assim, né? Porque pô, tem gosto e tal, né? Só que eu sabia que fazia bem. Né? Na época, assim, que eu estava acima do peso, eu até via na TV, as pessoas falavam, né? Que tinha que tomar bastante água, porque ajudava a emagrecer, ir no banheiro. E eu fui por conta disso, que eu sabia que era bom para a saúde e para a pele, né? Porque a água, além disso, ela deixa a pele bem lisa, bem boa, né? E aí, na época, eu comecei a tomar água, coloquei metas, né? Como eu trabalhava em malharia, essas coisas, eu levava um litrinho de água de manhã e um litrinho à tarde. Então, eu tinha que tomar. Hoje já é diferente, né? Porque a gente acaba acostumando. Mas, na época, eu tinha a meta de tomar um litrinho de manhã e um litrinho à tarde, para acostumar. E assim, de vez em quando eu tomava um golinho, sabe? Até que depois eu acostumou. Então, tudo é questão de hábito. Você coloca uma meta e vai aumentando. Não precisa colocar meta de 2 litros no dia se você não tem o hábito de tomar nenhum, né? Então, coloque metas menores, comece com pouco e vai aumentando. Até que, ó, você já tem o hábito, ótimo. Tem gente que já toma de 2, 3, meu, é perfeito, parabéns. E se não tem, começa tomando um copo bem cheio antes de cada refeição, que no final vai dar 1,5 litro. Então, assim, ó, se tu pegar e cada refeição, café da manhã, né, de manhã cedo, quando acordar, tomar um copão de água antes de tomar o café da manhã, top. Antes do lanche, um copão de água. Antes do almoço, um copão de água. Sempre tipo, criar esse hábito. Aí você vai ver como isso vai acostumando. Ou se não consegue ir nas 6 refeições, escolhe 2 refeições. Então, você bota a sua meta. Uma meta alcançável, como eu falei. Não toma nem 1 litro de água, tu vai querer colocar a meta de 3. Não, começa com menos. Começa com meio litro, aí vai aumentando aos poucos. Porque senão você se frustra e para de tomar, né? Deixa eu ver que deu um barulhinho aqui. Aí aqui, ó. Como eu faço? Eu faço 5 a 6 refeições diárias. E tem o certo e errado? Não tem o certo e errado. Você faz conforme você consegue. Tem gente que faz jejum intermitente, que come, por exemplo, na janela do jejum, come 3 refeições, come 2, come uma. Eu já fiz jejum intermitente, só que assim, eu fiz depois de um tempo que eu já sabia me alimentar bem, né? Então eu fiz para ver como era, né? Então é muito legal também, tem o jejum que você pode fazer uma refeição só durante o dia, daí
uma refeição, né, 24 horas ali, mas a que eu sempre segui a vida inteira e sempre deu certo, e eu passo para todo mundo, é de fazer 5 a 6 refeições diárias. Café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta e ceia. Então, você pode fazer de 5 a 6 ou até 4. E para mim deu muito certo sempre, porque como eu tinha compulsão alimentar, se eu deixasse muito tempo entre as refeições, de horas entre as refeições, eu ficava com muita vontade de comer e eu comia demais. Então, eu fiz assim, de 5 a 6 refeições, e aí comia menos e mais vezes ao dia, e aí não me dava aquela... Senão, tu espera, por exemplo, como de meio-dia, e aí outra refeição só às 8 da noite. Tu vai estar morta da fome, e tu vai comer muito errado, né? É aquilo que a gente fala, quando tu vai no mercado com fome, tu acaba comprando bem mais do que é, né? Então, é sobre isso. É dar menores intervalos e comer menos, né? Você acaba comendo menos por conta dos intervalos mais curtos. E eu sempre priorizo uma proteína em cada refeição, que vai te saciar mais. Depois eu vou mostrar o cardápio para vocês aqui, do que eu como, para vocês entenderem. Mas uma proteína em cada refeição é, por exemplo, café da manhã com ovos, que tenha ovos, né? O lanche da manhã, iogurte, ou ovos também, ou até o shake, essas refeições. O almoço, o frango, a carne moída, peixe, café da tarde também, iogurte, ovo, tudo que tem proteína, né? Até lá no detox, ali no cardápio de vocês, tem, né? O que tem proteína. Na verdade, na sugestão de cardápio de vocês, tem. As refeições têm proteína em todas elas. Pode prestar atenção, né? Então, sempre priorizar, porque aí vai te saciar mais e você não vai ficar com tanta fome. Porque eu já vi gente assim que come até tipo, 2 ovos de manhã. Aí, no lanche da manhã, só come uma fruta e no almoço tá com fome. Porque comeu só uma fruta, acaba que ela não sacia tanto, sabe? Come uma fruta e um ovo, então, sabe? Alguma coisa assim. E aí vai te saciar. Eu lembro quando eu ia para a faculdade, eu levava ovos, porque teve uma época que eu comecei a fazer faculdade e eu comia tudo errado. Eu levava pacote de bolacha para a faculdade. E aí tomava café da tarde na malharia onde eu trabalhava, de noite ia para a faculdade e levava um pacote de bolacha. E eu comia o pacote de bolacha, tipo, eu levava meio daquela Maria, sabe? E aí, meu, não sustenta nada, não tem proteína, cheio de gordura, cheio de açúcar, puro carboidrato, né? Não tem nutriente, nada assim. E aí eu comia aquilo só, comia aquilo. E aí eu achava que, meu, por que eu não emagreço? Eu ficava, né? E porque eu só como isso aqui. Só que isso ali é muito calórico. Além de muito calórico, não tem nada de nutriente, tal, depois eu tava com fome de novo. Isso não, não fazia nem a digestão no meu estômago direito, né? Então, uma época daí um amigo meu lá na faculdade me chamou a atenção, falou, Tati, isso ali não vai saciar, daqui a pouco tu vai estar com fome. E realmente, às vezes até eu chegava à noite em casa e com muita fome, e chegava 11 e pouco da faculdade, eu comia muito, sabe? Comia mais 2 fatias de pão, com queijo, coisa. Teve uma época que eu voltava da faculdade, ia pra academia, porque eu queria emagrecer, daí, tipo, eu tava fazendo muito exercício, tava querendo muito, assim. Aí eu não entendia muito da questão da alimentação. E aí, eu voltava, ia pra academia, às 11 horas da noite, fazia lá 40 minutos de exercício, chegava em casa e ainda comia, morda da fome. Comia 2 fatias de pão, com um monte de queijo, coisa em cima, assim, ó, 2 fatias de pão, né, grande, assim. E aí eu achava que estava tudo certo, que eu ia emagrecer porque eu estava fazendo academia. Só que a questão aqui não é, pode fazer bastante exercício e se tu comer bastante caloria, você não vai emagrecer, porque precisa conciliar. Se você fazer uma dieta hipocalórica e não treinar, você já vai emagrecer. E agora, se você fazer uma dieta, não fazer uma dieta e treinar, e essa dieta comer muito, no caso, você também não vai emagrecer, entende? Então tem que alinhar os dois, a alimentação e o treino, precisa alinhar. E na época daí eu não sabia também, né? Estava começando,
Então, eu fazia isso, me matava na academia, porque era bem puxado, pensa. Eu voltava da faculdade, ia pra academia, daí tinha na casa, comia, daí no outro dia tinha que acordar às 6 horas já para trabalhar de novo. E aí eu vivia assim, e daí foi desencadeando compulsão com o tempo, né? Porque eu estava me cobrando muito, eu estava comendo tudo errado, eu me privava em certas situações, mas daí, ó, de noite comia muito pão, né? Bastante. Daí tinha vezes que eu comia pouco durante o dia, mas daí de noite comia muito. Então eu fazia tudo errado. E aí foi gerando compulsão, porque, na verdade, só um minutinho. Tá, eu só dei uma pausa aqui, tá? Agora eu tô continuando. Aí me desencadeava compulsão por conta disso tudo, e aí eu não sabia mais o que fazer, né? Fiquei um tempo assim, meio perdida, até que eu consegui ajuda. Depois eu vou explicar para vocês como que foi, né? Que eu mudei. E aqui eu vou explicar como é o meu cardápio. Ó, hoje o meu cardápio é mais ou menos isso, mas de vez em quando eu mudo, assim, mas não sai muito disso, sabe? De manhã, um pão francês. Ah, Tati, pode comer pão francês, Tati, pode comer isso. Eu recebo muito sobre isso. Mas não tem o certo ou errado. Assim, o pão francês, ele não é tão calórico, ele é bom, ele sacia, e assim, não é 3 pão francês, é como um pão francês. Então, aqui que eu digo para vocês é não deixar de comer as coisas que você gosta, mas ter um equilíbrio. Agora, faz escolhas mais saudáveis. O pão francês, ele é um pão saudável, um pão tranquilo. Às vezes eu como um pão de milho no lugar do pão francês. O que eu gosto de comer, sabe? Porque tem gente que come 3 fatias. Então, é isso que eu digo, é a questão do equilíbrio. Ah, Tati, posso comer bolacha? Aí já começa a olhar, a bolacha, ela tem alguma coisa de bom? Assim, ela não tem nenhum benefício, sabe? Então, começar escolhas de alimentos, né? Ah, tá, tipo, que nem a bolacha, né? O exemplo da bolacha. Gosto de comer bolacha. Não precisa cortar tudo, mas diminua a quantidade, né? Tipo, que nem eu comi um pacotão inteiro. Não é pra comer um pacote inteiro, né? Come ali 3 bolachinhas, come devagar, vai mastigando devagar. Então, são escolhas que eu trago para vocês, não é para se privar total. Ó, com francês, uma colher de requeijão, uma fatia de queijo, que eu amo queijo. Então, eu sempre como com uma fatia de queijo. Tomate, 2 ovos. Ó, aqui tem 2 ovos de proteína aqui, né? O tomate, que é super saudável. Requeijão e o queijo, eu sempre tento escolher o requeijão melhor. Eu olho lá atrás, né? Os ingredientes. E o queijo, eu compro o que eu gosto, assim, mussarela, às vezes compro outro. Eu compro. E uma xícara de café preto sem açúcar, que o açúcar, na época eu tomava café com leite com açúcar, aí o que eu fiz? Tirei o. Primeiro eu tirei o açúcar e coloquei adoçante. Aí tirei o leite, deixei o adoçante. Aí depois eu tirei o adoçante e só o café preto. E acostumei. Mas no começo eu não conseguia, né? Então foi uma coisa que eu fui tirando aos poucos. O almoço, geralmente, é vegetais, legumes e verduras. Eu gosto, às vezes, não é que eu gosto, falar bem a verdade para vocês, eu não sou muito do. Tem o brócolis que eu compro, né? O couve-flor e tal. Eu não sou muito, tá? Não gosto muito do brócolis e do couve-flor. Eu como porque faz bem, benefício, né? O brócolis, couve-flor também tem proteínas, tem fibras, né? Ajudam muito a melhorar o intestino e tal. Então, assim, eu como porque faz bem, não porque eu gosto. Aí eu geralmente faço no micro-ondas e tal, coloco bastante tempero, aí fica mais gostoso, sabe? Daí eu faço geralmente ou brócolis, ou couve-flor, ou aquela vagem, e, e coloco, e faço tipo, uma saladinha com repolho, e pepino e cebola. Assim. Eu gosto de salada eu gosto de tudo, assim, alface, tudo eu gosto. Mas assim, os legumes ali, eu não sou muito, né, os vegetais. Até quando eu morava na roça, eu morava no interior, assim, minha família comprava não, plantava
todo tipo de verdura, todo. E assim, eu não gostava, só que a minha mãe dizia, Tati, mas faz bem para a saúde, vocês comem. E a gente comia, né? Mas não que eu gostava, não gostava, assim. E aí foi, e com o tempo, eu fui comendo pelos benefícios mesmo, sabe? Porque te faz bem. Mesmo que não é tão gostoso, né? Tem gente que ama e tá tudo certo, né? Agora, as verduras eu gosto, tomate, eu gosto de tudo. Aí eu faço a saladinha, às vezes tomate com pepino. Pepino eu geralmente como sempre, assim. A alface, né? Então, aí o frango, geralmente eu como frango. Geralmente eu faço sassami, mas às vezes dá vontade eu compro a sobrecoxa, às vezes eu compro a asinha, não fico só num, sabe? Eu vario bastante. Às vezes a carne moída. Aí, geralmente eu como feijão e arroz. Bem pouco arroz e feijão. Ou às vezes eu como um aipimzinho, né? Um aipim que eu gosto, ou batata. A batata inglesa, ela é bem pouco calórica. Então, o aipim também, né? Vocês podem estar sempre variando ali. Batata doce. Batata doce eu gosto muito também, tá? Mas eu como. Mas é mais difícil. Eu geralmente escolho a batata inglesa e tudo mais. Uma época era dizer, tem que comer batata doce, frango e tal. Não, eu como a batata inglesa e tá tudo certo, eu gosto. Café da tarde, vou dar uma pausa aqui para ver se tá tudo certo. Café da tarde, geralmente, é um iogurte, uma fruta, ou uva, ou mamão, ou manga. Eu amo toda fruta, eu amo. Desde a época quando eu era criança, eu morava na roça, aí era tudo que tinha na roça eu comia. Era jabuticaba, abacaxi, abacate, fruta eu amo. Tem uma quantidade exata de fruta por dia? Não. Eu digo, pode comer até 3 frutas ao dia, né? Eu como geralmente 3, né? Uma vai lá na ceia, uma café da tarde, um café da manhã. Então, fruta eu amo. E eu sempre como, sabe? Ou aqui eu botei um ou, tá? Eu não como tudo isso. Ou a crepioca, que é um ovo, uma colher de tapioca, faço lá na frigideira, que é aderente. Coloco às vezes até uma fatia de queijo em cima, que eu amo, né? E mais uma fruta. O café, eu tomo só uma xícara de manhã. Uma vez ou outra eu tomo uma xicrinha de tarde, mas é mais difícil. Porque senão a gente acaba ficando ansiosa, né? E tal. Ou um bolinho fit, eu faço às vezes aquele de banana, sabe? Uma banana, uma colher de aveia, ou até uma banana, uma colher de shake e um ovo, daí eu coloco no micro-ondas, daí fica bem gostoso. Uma colher de pasta de amendoim. Ou panqueca de banana, eu faço também, que é uma banana com aveia, né? Você põe lá e ovo, coloca na frigideira. O pão de queijo fit, que é um ovo, uma colher de queijo cottage e uma colher de polvilho azedo. Coloca na frigideira, fica bem gostoso. E mais uma fruta. Sempre gosto de fruta. E a janta, assim, ó, eu falei, né, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, porque a minha refeição é mais ou menos isso, assim. Eu não faço janta e ceia, né? Mas eu geralmente indico ali para a pessoa fazer, mas hoje eu adaptei assim, porque o meu café da manhã eu geralmente como ali pelas 8, 9 horas. Então eu não fico com fome até o almoço, mas se me dá uma fome até o almoço, ali pelas 10 horas eu como uma fruta, alguma coisa assim, ou até um iogurte. Mas geralmente não me dá fome. Aí você vai se acostumando com o teu corpo, né, com o teu organismo. E, e daí, assim, o café da tarde, eu como ali pelas 4 da tarde. E a minha janta, eu faço ali pelas 8. Então, você vai adaptando o seu horário, né? Geralmente eu só tomo um shake, ou ovos mexidos, ou um iogurte mais uma fruta. Eu vario muito. Ou às vezes eu faço ali um frango com salada. Eu vario bastante na janta. E os finais de semana eu mantenho bem parecido, assim. E eu faço umas 3 refeições livres na semana. Não é sempre no final de semana. Às vezes eu faço, na quarta noite. Hoje deu vontade de comer. Hoje é quinta, né? Hoje eu comi, por exemplo, eu tava com vontade de comer como é que é o nome? Um risole. É risole? Não. Calzone. Eu tava com vontade de comer um calzone. Eu fui lá, comprei calzone e comi assim, né?
Eu peguei 2 daqueles, né? Comi 2. E tá tudo certo. Uma época lá atrás eu comia de calzone, eu acho. Aí agora não. Como esses 2, tá tudo certo. Não tô cheia, não tô estufada, tá tudo certo. E daí, assim, no sábado, provavelmente eu vou na minha família, eu como lá na minha família, às vezes pede pizza, eu como, sabe? Eu não exagero. E, e domingo, às vezes, no café da tarde, eu como, sei lá, uma fatia de bolo, algo assim, mais algumas coisas, né? Então, eu vario, assim, com umas 3 refeições livres. Teve uma época que eu tava muito exageradinha. Eu comia mais, assim, sabe? Teve época que eu ia muito em rodízio, então tava me fazendo mal, eu tava engordando. Aí, quando eu vejo que eu começo a dar uma acelerada, assim, eu dou uma parada, né? Porque é bom que eu já sei o que tem que fazer, né? Fazer exercício, se alimentar bem e cuidar para não extrapolar, né? E não é por hoje, graças a Deus, sim, eu consigo ter mais esse controle emocional, mas assim, teve uma época que não tinha, e aí quando eu ficava com problemas, assim, eu acabava descontando na comida. E aí hoje, assim, quando eu vejo que eu estou descontando, não que eu nunca mais vou, né, descontar, mas quando eu vejo que eu estou descontando na comida ou está tendo alguma coisa, eu já começo a analisar e ver o que está acontecendo, para eu ter controle, senão, quando tu vê, tu engorda de novo, né? Então é algo que você tem que sempre ficar bitolada, senão você acaba entrando com os hábitos que tu tinha lá atrás, né? E às vezes ainda eu como meio demais, né? Então tem que cuidar. Eu sempre tomo uns 2 chás, os shakes e outros suplementos. Tipo, eu tenho outros suplementos da linha da HMD, né? Eu tomo shake, eu tomo 2 chás. De manhã, eu geralmente tomo chá de limão, 500 ml, com um limão espremido. De tarde, o chá de frutas. E, e ainda eu tomo ômega 3, tomo um multivitamínico, que ajuda, né, a melhorar o, o teu sistema, aumentar as vitaminas, né, B12 e tudo mais, de energia, tudo. E eu tomo também aquele de pele, o ácido hialurônico, que é um colágeno que você toma, né? E deixa eu ver agora, tomando lá, e o de cabelo de pele de unha. Eu tomo suplementos mesmo, que é para manter o cabelo bonito, corpo bonito, pele bonita, né? E é aquela coisa de pensar a longo prazo, não é a curto prazo, é a longo prazo. E aqui umas curiosidades sobre mim, que talvez pessoas não sabem, né? Eu tive compulsão alimentar, lá quando eu tinha acho que 18 anos, 19, tinha compulsão alimentar e era muito transtorno, era questão de família, né? A compulsão, ela vem de algum transtorno, de alguma... Às vezes você não tá legal emocionalmente, tá triste, tá com ansiedade, aí a compulsão, ela gera para aliviar aquela emoção, a dor daquela emoção, a dor, né? Então, quando eu estava muito triste, eu estava nervosa, estava ansiosa, eu descontava todas as minhas emoções na comida. Estava triste, estava com pé, estava com... Eu descontava, eu ia, eu tô com vontade de comer chocolate. Não tinha chocolate. Aí eu ia lá na geladeira, tinha doce de leite. Sabe, vamos comer um pão com doce de leite que já vai estar tudo certo. Comia o pão com doce de leite. Terminava o pão, não estava saciada. Eu ia procurar outra coisa. Aí ia lá na gaveta. Tinha bolacha. Eu pegava a bolacha, comia até o reboco. Aí não estava satisfeita. Abria a geladeira, tinha aqueles negócios de amendoim que eu amava. Comia um monte. Não estava satisfeita. Aí era um limbo sem fim. Quando eu via, eu tinha comido tudo e eu tava com a minha barriga aqui na frente, doendo de dura, né, de tanta comida. E aí eu ficava mal. E daí passava o episódio, eu ficava mal, chorava, ficava bem mal, triste assim. Só que eu comia escondido, ninguém sabia. Geralmente era quando não tinha ninguém em casa, né? E também comprava coisas e escondia no guarda-roupa e comia, sabe? Então, isso foi por um tempo, assim, eu não sabia como sair, sabe? E eu era viciada em doces, então a compulsão, geralmente você come muito doce.
Então, na época eu comia chocolate, eu comia torrão de amendoim, assim, era coisa bem pesada. Bolo, nossa, amava. Daí eu fazia, nos finais de semana, eu sempre fazia alguma receita diferente, só que era receita bem calórica. E assim, eu comia praticamente tudo, sabe? A minha família ali comia, mas daí, quando sobrava lá, aí eu fazia a festa. E era muito, muito, comia muito. Então. E aí eu comia escondida, né? Eu comprava salgadinho, comprava bolacha, comprava chocolate, escondia no guarda-roupa. E aí comia, ia comendo assim. E fiquei num ciclo. Aí era geralmente no final de semana, porque eu me privava muito no dia de semana, aí nos finais de semana me dava aquela vontade. E aí eu comia extremamente demais. Comia até o reboco da parede nos finais de semana. Nossa, foi muito ruim, assim, aquele processo. E, e como que eu venci isso, né? Eu procurei ajuda. Na época, eu tinha engordado, com certeza, né? Não tem como engordar. Eu vivia inchadona, e aí não sabia como sair, porque o que acontecia? Eu morava com a minha família, e na hora do almoço, eu comia muito e ainda ia almoçar. Só que na hora do almoço eu não conseguia comer muito, porque eu tinha comido. Daí minha mãe olhava, mas o que tu tem? Que tu não emagrece? Tu come tão pouco, né? Porque ela não via que eu comia escondido. Eu disse, ai, não sei, mãe, a gente precisa emagrecer. Minha mãe também tinha engordado, porque daí eu também fazia receitas dela, comia, né? E aí, beleza, eu peguei e a minha mãe começou a ir numa Nutri, que era aquelas Nutri da prefeitura, eles faziam um mutirão, assim, e a minha mãe começou a participar e eles vão fazer você essa dieta. Eu comecei a fazer, e aí a gente começou a ver resultado, que a gente caminhava e tal, e aí a gente se pesava toda sexta e ia baixando o peso. E aquela vez eu fiquei muito feliz, eu digo, cara, vou continuar. E aí eu consegui continuar, porque era uma dieta tipo essa que eu tô passando pra vocês, né? É 6 em 6 horas, 3 em 3 horas. Aí comia mais vezes menos quantidade. E aí eu consegui me adaptar. E aí eu não passava fome, comia o que eu queria, menos quantidade. E aí eu fui criando esse hábito, né? E eu não cortei tudo de uma vez, ó. Eu fui diminuindo, porque aos pouquinhos. A gente fez no começo, por isso que eu sempre faço o protocolo detox, porque no começo, aquela vez, a gente fez um protocolo detox também, só que era com uma sopa. Então, era 1 ou 2 semanas, agora eu não lembro, eu acho que era 1 semana, aquela sopa. E dava um desinchaço muito grande, assim, ó, a gente perdia uns 3 quilos ali na primeira semana, que nem com o detox, né, acaba perdendo bastante peso. E aí a gente ficava super animada, e com certeza a gente se sentia bem com o corpo, né? E aí a gente dava aquele start. A gente deu aquele start, aquela vez a gente continuou, então foi isso que deu o start de a gente emagrecer, né? E depois eu não fui cortando tudo, assim, eu fui diminuindo. E a terapia, daí, ó, a terapia eu comecei a fazer daí não faz uns 4 anos. Porque na época foi assim, foi criando hábito, aí a atividade física eu já fazia, né? Depois comecei a fazer faculdade, então a atividade física foi algo que eu já tenho lá de tempo, né? Mas a questão alimentar. Aí, na terapia, eu comecei a fazer por outras questões, assim, emocionais minha, de rejeição, abandono, carência, várias coisas eu comecei a fazer, né? Porque eu estava descontando a comida novamente e eu não entendia por quê, sabe? Eu sabia que tinha algo errado, né? Tipo, outras coisas. Aí eu fui tratando na terapia as minhas emoções e aí eu fui entendendo por que que eu comia. Porque eu queria me aliviar de alguma dor, uma situação. E hoje eu consigo ajudar muitas mulheres que sofrem com esse problema, né? Eu tenho pacientes que têm transtorno também, de distúrbio alimentar, tenho pacientes que têm compulsão também. E aí eu vou buscando na raiz do problema, e geralmente são problemas bem parecidos com o que eu passei. Então, eu consigo auxiliar, ajudar e reprogramar essas questões emocionais para conseguir lidar melhor com a comida, né? É isso, é lidar melhor com a comida. E como a terapia ajuda, ela trata a raiz. Como demais. Por que que você come demais? Em qual situação você come demais? Começa a prestar atenção. Você come demais quando
você tem uma briga com alguém, e aí você tem que começar a se fazer pergunta. Eu como demais quando eu brigo com alguém. Em qual situação que você come demais? Quando eu saio de uma briga, eu fico nervosa e eu como. E esse nervosismo vem da onde? Você lembra de algum episódio quando você era criança, que você brigou com seu pai, com sua mãe, ou teve alguém te bateu por alguma coisa? Então você tem que buscar de onde que vem, sabe? Tem crenças também em relação à infância. Eu até fiz um slide falando, né? Uma live falando sobre as crenças. Aquela coisa de crenças, tem que comer tudo que está no prato. E aí, quando você vira adulto, você come tudo que está no prato realmente, né? E você repete. Então, é sobre isso, sabe? Tratar as questões da raiz para você não sofrer mais esses episódios, né? Jogar a emoção em outra coisa, e não na comida. E não é só sobre exercício e alimentação, é sobre a mente. Eu sempre falo, gente, é muito mente. A gente precisa estar alinhado, porque não adianta passar uma dieta, exercício e fazer e tal, e a mente está toda errada. Porque em qualquer situação, a tua mente vai te sabotar de novo, e você vai comer de novo, e você vai ficar nesse limbo sem fim. Eu digo para vocês que a mente, ela te leva aonde você quiser, tá? Então, é preciso tratar aqui, tá? Precisa. E eu consigo ajudar vocês, né, gente? Se vocês quiserem buscar isso, pode me chamar ali no WhatsApp. A gente pode agendar uma sessão de terapia. Eu até vou para quem assistir a live até o final, quiser uma sessão de terapia gratuita, é só me mandar lá, assistir a live. Manda lá para mim, assistir a live. Que aí eu vou dar uma sessão gratuita. Eu vou tentar descobrir com você de onde que vem essa, essa, essa compulsão, ansiedade e tudo mais, né? Então, coloca lá, assistir a live e que eu vou dar essa sessão gratuita para você, tá? Deixa eu ver que tem uma. Acabou. Como suas emoções impactam sua relação com comida e sua constância nos treinos? Então, essa é uma pergunta para vocês analisarem, pensarem, olharem como que as suas emoções impactam sua relação com a comida. Você joga tudo, as emoções na comida, você não consegue ter uma constância nos treinos, porque daí você está preocupado com outras coisas. Eu lembro que uma época também, eu estava preocupada com as coisas, e eu não treinava, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e não me priorizava. Então, é sobre isso, vocês prestarem atenção nas emoções, né? Gente, foi isso, a live deu muito boa, espero que tenham gostado. Lembrem de me mandar lá assistir a live, para eu já dar essa sessão gratuita e ajudar vocês da maneira que eu puder, a tentar descobrir de onde que vem essa emoção aí que você acabou descontando, que você tem transtorno, ou qualquer outra emoção que você tem. Eu estou aqui para ajudar, tá bom? Beijo e até mais, galera.